facto de se terem inscrito nestas Conversas Vínicas 2020, que é uma organização que a delegação de Viana do Castelo, da Ordem dos Engenheiros, juntamente com o Colégio de Agronomia, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo e com a colaboração também da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes, tem feito no sentido da promoção e divulgação dos vinhos verdes. Nós temos tido até esta altura, nesta área, temos feito um evento que eram designados encontros vínicos, mas com caráter científico e também para a promoção e divulgação dos vinhos verdes, mas devido realmente à pandemia este ano não foi possível, era o 10º, não foi possível concretizar, mas em alternativa temos aqui as Conversas Vínicas, com 3 sessões, em que o assunto, o tema principal tem a ver com a comercialização. Portanto, quero agradecer aqui também aos oradores, a doutora Leonor Freitas, bem como o enólogo Jaime Candera, o facto de terem, logo de início, tido a iniciativa de participarem, o que é muito bom, e portanto vim falar numa área que também é específica e portanto agradecer a todos realmente o facto de terem contribuído para que esta organização tivesse sido conseguida. Pronto, mais nada tenho a dizer, espero que todos saiam daqui com mais algum saber em relação àquilo que antes tínhamos. E passo a palavra então à doutora Isabel Valim para dar continuidade ao evento. Então, boa tarde e bom trabalho. Muito obrigada, boa tarde, agradeço ao engenheiro Fernando Fonseca esta introdução. Queria começar por cumprimentar a todas as pessoas que estão a assistir a este já 3º dia das Conversas Vínicas. Este ano estamos num novo formato, como já foi referido, um webinar. Os webinars já quase não é um novo formato, porque já todos estamos habituados a esta forma de nos comunicar e de poder assistir a conferências e penso que estes 3 dias têm sido um sucesso pelas temáticas que foram abordadas e também pela organização. Felicitar a Ordem dos Engenheiros, a Câmara Municipal e a todas as pessoas que estiveram envolvidas e que tiveram também esta agilidade de se adaptar aos novos tempos. A Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo já está envolvida nos encontros vínicos desde o início. Este ano iríamos celebrar já a 10ª edição e preparávamos para celebrar esta edição como se merece. A atualidade e o que tem vindo a acontecer não nos permitiu dar este destaque aos encontros vínicos e estamos nestas agradáveis conversas. Eu acho que é importante destacar que, embora as notícias são sempre um bocado negativas, estamos a assistir com alguma apreensão, também temos que ter algum optimismo em relação aos números e aquilo que nos é dito. Hoje podíamos ler nas notícias, podíamos estar atentos que se nos dizia que existia uma recuperação da economia, não é? Que já assistia-se quase que a um 13%, a economia apresentava os indicadores superiores de um 13% comparativamente ao trimestre passado. Nada comparável ao ano passado por estas datas, mas pronto, que já podemos assistir a essa recuperação. Nós também, a nível do ensino superior, também assistimos a um número elevado de alunos. Este ano, hoje também faziam-se públicos os números de alunos que se candidatavam ao ensino superior e surpreendíamos-nos com um número de 53.000 alunos que iniciam a súa formação. E isto tamén se repercute na área da viticultura e da enología. A Escola Superior Agrária, para além das súas formações na área da agronomía, tamén apresenta formações na área de cursos técnicos superiores profesionais de viticultura
viticultura e enologia. E verificamos que existe alunos, existe un público-alvo que procura formación nestas áreas, que para nós é moito importante. Tamén, como já foi referido no primeiro día, cando esteve cá a doutora Ana Paula, vicepresidente do Instituto, a Escola Superior Agraria tamén ten feito un investimento nestas áreas, na área da viticultura e da enologia. Hoxe vamos falar de internacionalización do viño portugués e temos cá ver os exemplos a doutora Leonor Freitas, que claramente vamos a aprender moito coa súa experiencia e coas súas abordaxes. Mas dizer que nós verificamos que a viticultura acompaña esta proximidade do produtor. Temos que pensar que nesta región dos viños verdes a viticultura acaba por ser un elemento integrador, non só da paisaxe, como tamén de todo un tecido empresarial. Temos que pensar que estamos nun miño, estamos nunha pequena régimen de pequena propiedade e a viticultura tamén ten unha componente de distribuición de riqueza, se podemos dizer. Esa distribuición de riqueza é realizada de forma directa por cooperativas, non é? Que realizan a súa función de compra de uva e tamén por adegas e por privados que moito contribúen para os viticultores, a veces de menor dimensão, mas que acaban por ter unha importancia moito destacada neste sector. Así sendo, quería finalizar a miña intervención agradecendo a posibilidade de continuar a participar nos encontros, este ano conversas. Esperemos que a realidade nos permita para o próximo ano voltar á nosa realidade presencial que tanto necesitamos. Esperemos que así sexa. E agora já pasaba a palabra ao engenheiro Vítor Correia, un elemento moito activo na organización das conversas, para que dese continuidade ao día de hoje. Muito obrigada. Obrigado, Isabel. Boa tarde a todos, particularmente à doutora Leonor Freitas e ao Jaime Candera, que nos vão, a partir de agora, acompanhar. Eu só queria dizer aqui, antes de fazer a apresentação das pessoas, dizer também só duas palavras. Este ano estaríamos a comemorar os 10 anos dos encontros vínicos. Do ponto de vista digamos, desta atividade que tem a ver com conhecimento e com a passagem de conhecimento, é um facto histórico. Nunca tinham havido consecutivamente na região dos vinhos verdes, digamos, um conjunto de seminários técnicos durante tanto tempo consecutivamente, e portanto esse é um mérito de que eu tenho algum orgulho em ter estado envolvido desde a sua fundação, e infelizmente, ou melhor, felizmente está aqui ainda a Teresa Mota também, que foi uma das mentoras e que ela é muito aculpada desta parte mais técnica e tem sido sempre responsabilidade dela, e mais uma vez aqui nas conversas vínicas foi ela, digamos, sempre a coordenadora desta atividade. E portanto este mérito de termos trazido e de termos assistido durante estes 10 anos, e eu com a minha formação já de 30 e quase 40 anos de engenheiro agrónomo, fiquei a conhecer muitas coisas, digamos, nestes seminários técnicos, de muita evolução, entre aquilo que eu aprendi nos bancos do Instituto Superior de Agronomia em Lisboa e aquilo que eu depois fui ouvindo falar nestes sucessivos seminários. Houve uma evolução enorme, da mesma maneira que os vinhos também evoluíram enormemente. Nós, aqui na região dos vinhos verdes, sentimos também essa evolução. Sentimos uma evolução muito, muito forte na passagem dos tintos para os brancos, de uma região que era dominada há 40 anos por vinhos tintos, hoje é dominada claramente por
por vinhos brancos. Hoje estamos com problemas residuais, já que os vinhos tintos têm uma representação residual, como ontem nos diziam aqui, o orador de ontem, o Casimiro Alves. Isto é uma mudança sistemática, além de que os vinhos tintos, por exemplo, evoluíram imenso, os vinhos brancos evoluíram imenso, e isso deve-se ao conhecimento técnico, que o conhecimento dos engenheiros, dos enólogos, dos químicos e de outras atividades de conhecimento trouxeram. Isso foi um bocado aquilo que sempre esteve à volta dos encontros vínicos e este ano também das conversas vínicas. Este ano, a decisão de avançarmos para este debate em volta da comercialização prende-se, obviamente, função daquilo que nos tem apoquentado a todos, que é a pandemia. Digamos, o Covid-19 tem-nos apoquentado todos e teve impacto, obviamente, também no setor dos vinhos. E aquilo que se nos colocou foi pedir, digamos, a gente experiente, a gente com notoriedade neste setor, que nos viesse trazer, digamos assim, aqui um bocado contar a sua própria história do que é a sua experiência neste setor. Hoje iremos ter a doutora Leonor Freitas, que nos vai falar um bocado. A doutora Leonor Freitas chegou aos vinhos verdes há relativamente pouco tempo, mas tem nos vinhos uma experiência enorme desde 97, quer dizer, eu passo já a apresentar a Casa Irmelinda Freitas. É uma casa que, do ponto de vista dos portugueses, ficou mais conhecida quando obteve um grande prémio internacional com o CIRA e, portanto, a partir daí explodiu para conhecimento global, mas em 97 a Casa Irmelinda Freitas teve o seu primeiro vinho com o Terras do Pó, um vinho tinto, e portanto a partir daí foi evoluindo e de uma casa com uma dimensão relativamente pequena à época, hoje é uma casa bastante representativa. A doutora Leonor Freitas teve aqui uma responsabilidade enorme, já que a casa, não tendo sido fundada por ela, mas foi, se a minha memória não me falha, foi criada em 1920 por também uma senhora, uma bisavó, que depois passou a uma avó e depois a mãe teve que ficar também com essa responsabilidade e que foi uma mulher muito marcante, por isso lhe terem dado o nome da casa, Irmelinda Freitas, e portanto porque ficou viúva e teve que levar esta questão avante. A doutora Leonor exercia, digamos, tem uma formação que não tem nada a ver com a vinha, que tem uma formação no Instituto Superior de Serviço Social e exercia o seu trabalho como funcionária do Ministério da Saúde e de repente também se vê obrigada a vir trabalhar para a área. Portanto, começou a trabalhar em 1976 e 20 anos depois de carreira técnica na função pública acaba por ter que assumir também responsabilidades na casa familiar. Na altura tinha 60 hectares de vinha Castelão e 5 hectares de vinha da casta Fernão Pires, obviamente duas castas muito marcantes da região de Setúbal. Em 2002 produzia já 1.500.000 litros e que até aí tinha sido vendido sempre a granel. A partir desse momento passou então, como já há bocado referi, a engarrafar, fez o primeiro vinho, o Terras do Pó, e seguindo-se depois o Dona Irmelinda e o Quinta da Mimosa. Hoje, além dos referidas castas, também produz, porque plantou Touriga Nacional, Trincadeiras e outras castas. Hoje tem no seu portfólio mais de 29 castas nacionais e internacionais. Hoje a casa Irmelinda Freitas tem 550 hectares de vinhas, ou seja, voltando atrás,
20 anos envolvidos, passou de 65 hectares para 550, é uma subida, digamos assim, bem representativa do êxito que teve, do sucesso que teve, e produz hoje 20 milhões de litros. Eu pessoalmente tive a oportunidade de conhecer 2 adegas e não conheço a terceira, porque entretanto já não visito a Casa Ermelinda Freitas há alguns anos. A doutora Ermelinda Freitas também, além da produção própria, também trabalha com mais 160 pequenos produtores de uvas, que eu presumo que não serão apenas da região de Setúbal, mas um bocado espalhado pelo país. Tem, e depois disto, Abra, tem uma frase que a caracteriza, que diz o seguinte: o meu sucesso está relacionado com as gerações que trabalharam antes de mim, com a minha família, com a equipa que tenho, com a região e, por fim, com os consumidores. É para eles que a casa vive. Boa noite, doutora Leonor de Freitas. Por favor, diga-nos agora de sua justiça. Muito obrigado. Muito boa noite. Muito obrigada, de facto, por nos terem feito este convite e, sobretudo, por vir dos vinhos verdes, onde nós, de facto, estamos tão recentemente chegados. É verdade, a Casa Ermelinda Freitas, casa-mãe, vamos assim dizer, as coisas têm corrido bem. E eu acabei por vir para os vinhos porque eu acho que isto é um setor, e a terra, e o que a família nos passa, e o amor que nós acabamos por ir interiorizando do que é o trabalho da terra, do que é a vinha, do que é o vinho, foi imperioso, foi obrigatório eu voltar ao meio rural de onde eu tinha saído, de onde eu sou, que sou uma pura rural. Eu nasci precisamente onde hoje é a Casa Ermelinda Freitas, toda a minha família é rural e têm vivido, portanto, da vinha e do vinho, e de facto eu venho por amor, e este amor eu acho que é sentido por todos nós que nos dedicamos a este trabalho. Claro que eu, quando digo que o meu sucesso tem a ver com a família e com essa frase, é de facto muito dita porque é muito sentido, e com os colaboradores e com os consumidores, porque de facto onde é que estaria o meu sucesso se eu não conseguisse vender o vinho. Portanto, nós aqui, eu tenho que, dentro dos colaboradores, fazer uma grande referência à pessoa que está aqui comigo para a intervenção, que é de facto o enólogo Jaime Candera, que me acompanha neste percurso de vida aqui na Casa Ermelinda Freitas em Setúbal, e que, da Península de Setúbal, dos vinhos da Península de Setúbal, e que também soube aproveitar aquilo que nós tínhamos, que eram as uvas, uma grande região que temos aqui, e transformar essas uvas nos vinhos que vão ao encontro, ao fim e ao cabo, do consumidor. E a nossa diversificação de castas também nos levou, sobretudo, para tentarmos a exportação, que todos nós andamos e temos andado, como sabe, de malas feitas, e que aproveitámos. Foi uma área que aproveitou muito bem todas as ajudas que houve para o setor, para levar Portugal lá para fora. E, de facto, nós cá dentro também temos os nossos sonhos. E agora, para dar um pouco o salto, e as castas, portanto, toda essa variedade de castas que temos, e que foi, de facto, de sentirmos que era preciso para ir lá para fora, e vem muito também daquilo que foi a orientação do enólogo Jaime Candera. Portanto, tenho a dizer que este nosso trabalho, e este daqui, acabou por também vir ajudar ao sonho que eu tinha de ir para uma zona tão diferenciada como é os vinhos verdes.
De facto, nós temos que dizer que temos um país pequeno, mas maravilhoso. E a diferenciação, isto não acontece, eu acho que posso dizer, em mais nenhum país. Um país pequeno, mas tão diferenciador nos seus terroirs e depois nos seus vinhos. De facto, temos vinhos completamente diferentes, com distâncias tão pequenas ao fim e ao cabo. Mas, falando agora, comparando Península de Setúbal com vinhos verdes, é de facto uma diferença enorme. E é aqui que é, de facto, desafiante. Eu tinha, depois, enfim, do trabalho que tenho que dizer que correu bem, que, não sei se estão a ouvir. Sim, sim. Vamos ouvir bem, sim. Deixámos de ter imagem, foi por isso. Depois, de facto, de as coisas nos terem corrido bem aqui, temos que o dizer, tem havido muito trabalho, tem havido muito empenho, se calhar também uma estrelinha da sorte, mas a verdade é que temos que dizer que temos caminhando e eu sinto-me muito feliz porque acho que temos ajudado a dignificar os vinhos da região e de Portugal, porque eu acho que estamos bem, quando todos estamos bem para Portugal, para que os nossos vinhos possam se afirmar e possam ser valorizados. E de facto, enfim, era um sonho que eu tinha, mas que até por questões económicas tinha muitas interrogações se conseguiria concretizar em tempo útil da minha vida, que era ter uma diferenciação tão grande que são os vinhos verdes. E quando andávamos nos países, nas feiras, e que eu também muito frequentei, o vinho verde é de facto uma grande bandeira de Portugal. Eu isso quero-vos dar os parabéns, porque é verdade que são produtores pequenos, é uma dimensão pequena, mas são muitos, têm uma grande diferenciação e têm levado também o nome de Portugal lá fora. E, sem esperar, acabou por aparecer uma oportunidade, que foi a Quinta do Minho, e de facto acabámos por, em parceria com o engenheiro Jaime Quendera, porque sem ele eu não teria a coragem de ir para tão longe. Mais uma vez nos unimos e caminhamos até aos vinhos verdes que se encontram em Póvoa do Lanhoso. Tem sido uma descoberta, é recente, tem sido uma grande descoberta ou redescoberta da região, dos próprios vinhos. Eu hoje olho para os vinhos verdes de outra forma, provo-os de outra forma. Nós só temos vinhos brancos, de facto, aquilo que ontem era referido sobre os vinhos tintos, eu quase não tive essa percepção, porque quando me dediquei mais e quando pensei mais nos vinhos verdes, eram já muito brancos, é uma verdade. E, portanto, nós estamos na luta e muito por ser uma mais-valia também para a região, ser uma mais-valia, como é evidente, para a Casa Ermelinda Freitas, podermos ter no nosso portfólio um vinho tão diferente dos da Península de Setúbal, mas também podermos vir com o tempo a aprender convosco, a aprender com quem está aí. É que nós não ensinamos nada a ninguém, ao contrário, nós precisamos muito de aprender com os que estão nos vinhos verdes e sentirmos de facto todo o seu apoio que temos sentido, e esperamos muito, gostaríamos muito de podermos vir a ser mais um contributo para já aquilo que é os vinhos verdes. Eles têm qualidade, de facto precisam de ser valorizados, mas isto é um problema de Portugal. E eu pronto, calava-me aqui, depois poderá haver alguma pergunta, terei disponível, e dava a palavra ao engenheiro Jaime Quendera, que eu tenho a dizer que ele é muito bom enólogo, mas é muito bom comercial também.
e, portanto, consegue conjugar estas coisas que nos ajudam muito, enfim, a termos o sucesso. E eu passava-lhe de facto a palavra para ele poder-nos, enfim, fazer o... Sabe muito, sabe mais do que eu sobre o que é a comercialização dos vinhos de Portugal. Muito obrigada. Eu só faço então uma introdução rápida, penso que, para não contar muito, o Jaime Quendera é colega, tirou o curso na Universidade de Évora, portanto está em casa. A Ordem dos Engenheiros é a ordem de todos, mesmo daqueles que não sendo membros propriamente dito, mas está sempre a tempo. O Jaime Quendera não é apenas um homem, digamos, da Casa Hermelinda Freitas, tem uma longa experiência ligado a outras casas, nomeadamente é quase o rosto da adega de Pegões e, portanto, é conhecido também por isso, porque tenho uma longa experiência e é um homem que tem um conjunto enorme de vinhos medalhados, tem ligações a casas como a Quinta da Lapa, a Fundação Stanley O, a Fundação do Oriente, também a Herdade de Pombal em Estremoz, a Adega das Mouras em Arraiolos, também é perito português de enologia na União Europeia pela Confagre e é também no júri do Concurso Mundial de Bruxelas, desde 2006. É presidente do Concurso Nacional de Vinhos Engarrafados, organizados pela Vini Portugal e pelo IVV também. É comendador da Ordem de Mérito Agrícola, atribuída pelo presidente, pelo ex-presidente Aníbal Cavaco Silva, e tem cerca de 2.500 prémios nacionais e internacionais, portanto, que isto é, digamos, uma prova provada, digamos, da sua longa história já ligada ao vinho. Portanto, não perco mais tempo, dou a palavra ao Jaime Quendera para avançar e nos contar um bocado o que é hoje a internacionalização dos vinhos, obviamente da vossa experiência e nomeadamente neste contexto Covid, que é uma questão também interessante para abordar também. Bom, boa tarde a todos. Eu preparei uma pequena apresentação que espero que ponham aí na telinha, como dizem no Brasil, que é para eu ir passando. Como a doutora explicou bem, nós somos uma empresa grande, trabalhamos muito no mercado internacional, mas somos muito focados e muito, digamos, expertos ou peritos nos vinhos maduros e vinhos do Sul. Os vinhos verdes nós não somos peritos, e como a doutora explicou bem, nós estamos para aprender. Então, a minha apresentação é, no fundo, um resumo do que é o mercado de vinho no mundo, como é que ele trabalha, como é que trabalham as produções e como é que está neste momento a decorrer, para onde é que se dirige. E o nosso trabalho aqui em Portugal para esse mercado. Portanto, se puderem pôr a telinha, eu sei como é que se põe. Eu pedi aqui ao assistente eletrónico. O Miguel Ângelo faz esse favor. Eu posso pôr, ok. Já agora. Neste podes publicar. O que puseste? Eu de vinho cheio, mas de eletrónica, mal. Já está? Está aí o Vítor, ok. É melhor desse lado que assim controlam melhor. É melhor, é. Ok, Já está. Está perfeito. Como eu digo, é um mercado internacional de vinhos, preços, escoamento e comercialização. Eu começava primeiro por dar uma noção do que é o vinho no mundo e podem reparar que França, Espanha e Itália produzem 50% ou mais vinho do mundo. Resumidamente, a velha Europa ainda é o centro na produção. Como se pode ver, Portugal temos uma produção mais baixa. A seguir da Europa, o maior produtor é os Estados Unidos, mas muito longe dos grandes europeus. Eu posso tirar daqui isto, Vítor?
Ok. Queres ver aqui? Não, eu vejo aqui, estou preciso. É a minha vez. É mesmo, pronto. Em termos de produção, como podem ver, o maior produtor mundial é e continua a ser entre a Itália e a França, sempre. Depois a Espanha, e como eu falei, os Estados Unidos. Nós, Portugal, somos o 11º produtor mundial, o que é um grande número, isto dados de 2016. Em área de vinha, o maior país do mundo com área de vinha é a Espanha, que é o terceiro produtor, quer dizer que a produção média é mais baixa. A China, que é digamos, o outsider player no setor, já é o segundo país do mundo com maior área de vinha e espera-se que em breve seja o primeiro. A França, a Itália e Portugal, nós somos, em termos de área de vinha, o 9º maior país do mundo. O que, se compararmos com a produção e a área, vemos que temos uma produção também média-baixa por hectare. Consumo mundial de vinho. É importante repararem isto, porque se repararem, o consumo mundial de vinho tem vindo a crescer e cresceu constantemente até 2008, ano da grande crise, ano da quebra da economia mundial, e desde aí, depois da quebra de 2009, os valores têm-se mantido, pouco têm recuperado. Espera-se, recentemente, mas agora temos o Covid outra vez, que os números recuperassem, mas não estão a recuperar, ou seja, a produção mundial, o consumo mundial de vinho ronda os 240 milhões de hectolitros. Como podem ver, tem-se mantido constante desde 2009. O maior consumidor do mundo de vinho continua a ser os Estados Unidos, de longe, porque é um país com 330 milhões de pessoas, mas também porque é um país com consumo per capita é bom. A seguir é os países da Europa, principalmente os grandes, a França, a Itália, a Alemanha. Curiosamente, temos aqui o Chile e a Argentina, e são países da América do Sul, mas grandes produtores e também grandes consumidores. O que nós podemos tirar deste quadro, e que é curioso, é que os consumidores de vinho normalmente são também os produtores de vinho, com exceção da Rússia, que está a aparecer agora. Em consumo per capita, também é um dado muito curioso, nós devemos ser campeões de alguma coisa e aqui somos campeões, como podem ver, Portugal é o número 1 do mundo, 54 litros per capita, à frente da França e da Itália e da Suécia. Reparem, quando nós olhamos para a Suécia, Suíça e Bélgica, em top, vemos países não produtores, países desenvolvidos e maduros, mas com grande consumo per capita. Eu refiro a importância destes valores porque este valor é consumo per capita jovens ou adultos maiores de 16 anos. Se nós pusermos na população portuguesa os 10,1 milhão, retirarmos as pessoas com menos de 16 anos, o consumo per capita baixa para 43 litros, o que era há 10, 12 anos, ou seja, está constante. Houve uma pequena subida nos últimos anos, mas deveu-se ao turismo, não ao aumento do consumo em Portugal. Mas Portugal é o número 1 no mundo, como podem ver. Curiosidades. O Brasil, por exemplo, reparem, com 2 litros per capita. Vejam bem, um país irmão, um país com tanta influência portuguesa e com tanta cultura portuguesa e com a mesma língua, bebe 2 litros per capita. É curioso. Vamos para a vendas de vinho. Exportações. O vinho tem vindo constantemente a aumentar o volume exportado desde 2000. Podemos ver que de 2000 a 2016 o aumento de exportações foi de 75%. Se dividirmos por ano, teve um aumento anual médio de 4,5% em volume. Com um único ano, podemos, com uma quebra, igualmente, ou a única quebra no ano de 2008 para 2009, o ano da crise. Em valor, igualmente, o mesmo valor, o valor tem vindo a crescer. Neste momento, o valor do vinho comercializado em bilhões é 29 bilhões de euros e tem vindo a crescer desde 2000 a 2016, 17 anos, cresceu 140% em valor. Eu refiro o vinho, mercado de volume exportado, mercado mundial, cresceu em 17 anos 75% em volume, mas cresceu 140% em valor, o que quer dizer que cresceu o dobro do valor, que é importante dizer porque é mais-valia.
O único ano que houve quebra, que é curioso, igualmente 2008 para 2009, em que parou um pouco a exportação. Principais países exportadores. Se pegarmos o volume, o principal país exportador é a Espanha, é o que mais exporta. Muito deste vinho é a granel. Temos a seguir a Itália e a França, como reparem, se repararem sempre, em todos os gráficos ou dados que eu vou passar, o top 3 é constantemente da produção no valor das exportações e no comércio, a Itália, a Espanha e a França, ou a França, a Itália e a Espanha. É sempre o top 3. Nós, mais uma vez, estamos em 8º ou 9º lugar no país com valor exportado. Nós temos uma cota do valor de vinho exportado no mundo de 2,7%. Repara que exportamos mais volume que a Argentina. Mas, passando para o valor, verão que Portugal aí já está um lugar mais atrás. A Argentina exporta mais em valor que Portugal. Isto dados de 2016, como podem ver. Tenho dados mais recentes. Igualmente, há uma inversão. O país que mais exporta em valor é claramente a França. E reparem, a Espanha, que era o número 1 em valor, em volume, é o número 3 em valor. O que quer dizer que a Espanha exporta com um preço médio muitíssimo baixo. E o contrário, passa da França com um preço médio muitíssimo alto. É curioso, mas isto é um trabalho que a França tem feito tem mais, se calhar, de 100 anos. E nós estamos a fazê-lo há 20 anos, não podemos esquecer isso. Em termos de cota, Portugal tem 2,7% de cota de mercado e volume, mas de valor tem 2,5%. Como podem ver, é menos cota. Evolução da produção de vinho em Portugal. Eu começo por falar nas regiões, porque, no fundo, nós temos as regiões principais que têm estado estáveis, e a produção de vinho em Portugal, desde 2010 a 2019, dados recentes, tem-se vindo a manter. Há uma estabilidade. A maior região produtora de vinho continua a ser o Douro, como podem verificar, é a maior região, claramente, o Douro. A seguir do Douro temos a Lisboa e Alentejo e Verdes. São as 4 grandes regiões do país em termos de produção. Depois tem-se vindo a crescer alguma produção em Setúbal e no Tejo, mas as grandes regiões produtoras do país continuam a ser Douro, Alentejo, Lisboa e Verdes. Em termos de evolução das exportações, é curioso vermos, eu tenho exportações portuguesas em volume e em valor e preço médio. Em volume, como curiosidade, de 2011 a 2019 tem-se mantido o volume exportado. Portugal, em 2011, exportou 3 milhões de hectolitros e em 2019 exportou 2.961. O valor tem-se mantido. Mas, curiosidade das curiosidades é que, apesar do valor se manter, há uma grande variação interna, ou seja, o valor dos vinhos DOC e IG tem subido, enquanto o volume dos valores exportados de vinho de mesa e vinhos fortificados tem descido. Se repararem, o valor dos vinhos DOC e IG, que eu tenho aqui somados, cresceram 37% de 2011 para 2019, em volume, enquanto, por exemplo, o vinho de mesa perdeu 12% e os vinhos licorosos perderam 13%. Repito, apesar do volume de vinho exportado nos últimos, de 2011 a 2019 ser o mesmo, há uma diminuição de volume exportado de vinhos licorosos, de vinhos de mesa, e há um crescimento de vinhos de qualidade, ou seja, vinhos certificados DOC e IG. Isto em volume. Se passarmos para o valor, que é o mais importante, acontece a mesma coisa, mas há um crescimento. De 2011 para 2019 há um crescimento em valor. Apesar do volume se manter, o valor do vinho exportado de Portugal aumentou 25%, sendo que o crescimento grande que se passou foi nos DOCs e IG de 57% de crescimento, enquanto o vinho de mesa ou o vinho licoroso cresceram menos, cresceram apenas 30%. Apesar de perderem quantidade, cresceram em valor. Por último,
preço médio, que é o que conta, que é o preço que todos vendemos. O preço médio também de 2011 para 2019 cresceu em média 30%, sendo que o licoroso cresceu 18%. Reparem que nós perdemos alguma venda em vinhos licorosos em volume, mas ganhamos em valor e em preço médio, portanto compensou. O vinho de mesa cresceu em preço médio 70%, enormemente, mas o vinho de mesa eu quero referir aqui que é um vinho muito dependente do mercado, estes valores muitas vezes não são mais-valia para o país, enquanto os vinhos certificados e os vinhos de qualidade, o preço médio subiu apenas 14%, mas como referi, subiu o total do valor exportado de 37%. É muito importante porque estes são valores que ficam nas regiões. O vinho, o DOP OIG, são valores de vinho que ficam nas regiões. Por último, para ter uma pequena ideia, para onde exportamos? Quais os nossos maiores mercados de exportação? E peguei nos números de 2015 a 2019. Em volume, o maior mercado de exportação é Angola, seguido de Alemanha, seguido de França. Mas se pusermos em valor, e que é o que conta, o maior mercado de exportação é Estados Unidos da América, seguido de Brasil, seguido do Canadá. Reparem que, em volume, a Alemanha, a França e Angola são quarto, quinto e sexto, em valor são o número 1. Portanto, o grande valor está nas exportações para os Estados Unidos, para o Brasil e para o Canadá. E como curiosidade, eu vou referir dois valores. O Brasil, mercado irmão, que eu há pouco falei que bebia 2 litros per capita, é neste momento o segundo maior mercado de Portugal em valor. E refira-se aqui que é um grande mercado para o vinho verde, muitíssimo grande. E este mercado, para ver, o Brasil duplicou, aumentou em 100% as vendas de 2015 para 2020. Passou de 25 milhões para 49,50 milhões. Reparem bem. Os Estados Unidos aumentou em 44% as vendas de 2015 para 2019. E o Canadá, que já é o terceiro mercado, aumentou em 40%. É muito importante. Outro fator que é muito importante, os 3 países de volume com melhor preço médio por litro são, curiosamente, os 3 primeiros, o Canadá, os Estados Unidos e o Brasil. Ou seja, para onde vendemos mais é também para onde temos o melhor preço médio. O que é uma coisa muito curiosa, porque às vezes esperávamos mesmo que fosse, imagina, mercados maduros como é a Suécia ou como é a Inglaterra ou como é a Holanda, que exigem muito bom preço, que tivessem melhor preço. Não, é aqui. O menor preço médio que nós temos é claramente dos países que importam vinho de mesa, como é muito Angola ou França, que são países que importam muito volume, mas pouco valor. Por fim, de referir que o mercado de vinho português tem constantemente, mesmo na crise, vindo a crescer, apesar de, e todos nós sabemos, penso que ontem o engenheiro Casimiro falou, os números do primeiro semestre de Portugal já saíram e em Portugal, nos primeiros 6 meses, vendeu-se menos 23,9% de valor em valor de vinho e 11% em volume, uma grande quebra, mas a exportação tem vindo, nos últimos anos, constantemente a crescer. E crescer em volume, crescer em valor e crescer em preço médio, o que é a grande fonte de alimentação para nós, produtores vitícolas, porque é aqui onde nós temos um mercado que podemos crescer e onde podemos buscar mais valor. Para terminar, a dizer que, quanto a mim, e isto é um exemplo para nós, um dos vinhos, se não o vinho que melhor trabalha no mercado externo, muitíssimo bem, com um trabalho brilhantemente feito já há muitos anos, é o vinho verde. E é uma das razões da Ermelinda ter adquirido aqui do domínio, porque é verdade. Nós, os vinhos verdes, é um grande acrescente no nosso portfólio, é um grande acrescente para os nossos clientes e é um produto completamente diferenciado que ninguém tem. Pronto, então termino. Espero que tenham percebido. Alguma dúvida terei aqui para esclarecer. Muito obrigado, João Candeira. Pronto, neste momento, ou as pessoas que estão a assistir, obviamente que façam favor de nos fazer chegar as vossas mensagens para passar. E eu começava por fazer
uma pergunta, já que usufruir deste privilégio, e perguntar o seguinte: do ponto de vista internacional, digamos, o que é que se passou com esta questão do Covid? Teve impacto, não teve impacto, não foi sentido? O que é que se está a passar? Bom, passou. Resumidamente, há 3 impactos do Covid, como cá em Portugal. O primeiro impacto que tivemos foi na Ásia. Quem trabalha globalmente, como trabalha em Linda, trabalhamos nos mercados todos praticamente. O primeiro impacto que sentimos foi na Ásia, porque o Covid aparece na Ásia em fevereiro, março. Nós estávamos numa feira em Paris e ninguém se estava a perceber da pandemia que aí vinha. E a Ásia parou primeiro. A Europa não, a Ásia para, a Europa para a seguir e depois, agora a América, ou seja, é o circuito do vírus. Se forem a ver, é o circuito do vírus. O que é que se está a passar? Na Europa, por exemplo, nós notamos mercados maduros, mercados em que nós trabalhamos muito, restauração e cliente privado, temos dificuldade. É como em Portugal, repare, as empresas que trabalham muito na restauração estão com dificuldades, as empresas que trabalham muito na restauração vão vendendo. Ou seja, o impacto Covid no setor vitícola tem impacto não tão grande como tem, imagino, uma indústria como é o turismo, que nem se tem comparação, né? Mas tem impacto. E os números dizem, repare, se em Portugal caiu o mercado nos primeiros 6 meses 23,9% em valor e 11% em volume, é porque as pessoas beberam menos vinho. Essas conversas dos websites e que se bebe mais vinho, isso é tudo conversa para vender, porque bebeu-se menos vinho. Não há outras coisas. É assim, repara, as pessoas estão em casa, consomem menos em tudo, vende-se menos tudo. E da mesma forma que se bebe menos vinho em Portugal, bebe-se menos vinho nos países onde houve mais impacto. E nós, por exemplo, sentimos muito isso na Europa, muito em Inglaterra, muito na Bélgica, na Holanda, na Alemanha. Mas, por outro lado, em mercados que nós trabalhamos, porque felizmente trabalhamos vários mercados e vários tipos de cliente, nós tivemos decréscimos desses clientes, mas tivemos acréscimo em clientes online, em clubes de vinho, em vendas a retail de supermercados, ou seja, resumidamente houve uma quebra que não foi compensada totalmente. Ou seja, na minha prática, vão aparecer os números mais tarde e vão dizer as exportações também vão cair. É muito difícil não cair este ano. Eu queria, já agora estava aqui a pensar que não podemos esquecer o turismo que tínhamos, no caso de Portugal, não é? Se a crise é grande no turismo, ela também tem repercussões no nosso setor. Não podemos esquecer aquilo que os vinhos portugueses são apreciados e o que o turismo de facto consumia quando vinha cá. E reforçar, eu sou muito sensível de facto ao país Brasil, porque fui lá muito, e dizer que é de facto o vinho verde, por onde eu andei, era o preferido dos brasileiros. Era aqueles, toda a gente me perguntava, eu não tinha, se eu tinha de facto vinho verde. Temos, acho que todo Portugal inteiro, mas sobretudo os vinhos verdes, têm um mercado enorme para poder conquistar ainda no Brasil. Nós ainda não podemos referir a nossa experiência, porque estamos muito no início, estamos muito na luta. Isto não é fácil, e nós que estamos no setor sabemos, não é fácil entrar vinhos novos, não é fácil novas regiões, enfim, tudo isto acaba por ser complexo, mas quando, até depois agora desta apresentação, que temos mais tempo até aqui para estar a refletir e a pensar, perguntamos, mas então, tanta procura, vinho português tão bom, vinho verde tão bom, como é que não o vamos conseguir valorizar mais, não é? Mas pronto, quero dizer que estou muito contente por ter conseguido realizar o sonho de ter esta diferenciação dos vinhos verdes. Mas no Brasil então é uma loucura, eu acho que é o vinho que eles mais gostam. Agora, claro, o Covid afetou todos. Eu vivi uns anos no Brasil e, portanto, conheço particularmente isso. E os brasileiros têm uma coisa muito interessante, porque eles sabem que não sabem e que não conhecem vinhos e, portanto, vão aprender e fazem isso uma certa cultura, que é uma coisa que para nós é um bocado difícil.
e o Brasil tem uma particularidade que é, nos restaurantes, o vinho é muito respeitado. Nós, em Portugal, não temos esse respeito pelo vinho que tem o Brasil e, portanto, eu digo isso sempre com muita mágoa e sempre vi no Brasil o vinho ser muito respeitado e aqui nem por isso. Bom, mas eu tenho aqui agora que falar um bocado aqui as questões que já nos foram colocadas. Então aqui a colega Teresa Mota está a perguntar, ela como já foi uma técnica muito envolvida na Comissão de Viticultura dos Vinhos Verdes, quais são as castas em que vocês estão a investir nos verdes? Loureiro, Trajadura, principalmente Loureiro, Trajadura, que é as castas que melhor se adaptam e que estão mais realizadas onde nós estamos, na Póvoa do Linhoso. Depois aparece aqui uma outra pergunta, é qual foi o chamamento que sentiu a doutora Leonor para vir para os verdes? Olha, de facto, como eu já disse, a diferenciação e quando estava fora, achar que havia mercado para os vinhos verdes, é um facto, e depois também é uma zona tão diferente da nossa, muito mais feudal, muito os palacetes, aquele da Quinta do Minho, está velhote, mas não deixa de não ser maravilhoso. Nós aqui não temos isto aqui é uma zona rural, é completamente diferente. O Minho é de facto uma zona muito mais feudal, muito dignificadora de Portugal e do setor dos vinhos, sabe? É verdade que há pequenos produtores, que há muitos, mas até no turismo ele é um grande complemento, porque é uma zona muito bonita. Se o Douro é bonito, o vinho, o verde tem outro encanto também, são diferentes. E, portanto, foi de facto um grande desafio poder concretizar, mas sobretudo foi estas os grandes chamariz de poder ir para o vinho verde. E depois termos um produto diferente, tão diferente, é de facto muito gratificante e leva-nos às lutas, e ter sonhos também faz bem em todas as idades. Está aqui uma outra pergunta que muito interessante do colega Divanildo, que é, na vossa perspectiva, qual será o impacto do Brexit no setor dos vinhos? Vou explicar claramente e a resposta é esta. O impacto é pequeno ou nulo. Nós temos que mentalizar de uma coisa. Os ingleses é um povo culto, um povo evoluído, como os suecos, sempre trabalharam com objetivos e com, digamos, com uma estratégia. E eles sabem o que estão a fazer, é uma decisão deles. Não vai haver alteração nenhuma no consumo de vinho em Inglaterra. O que pode haver é mais impostos ou mais diferenciações. Mas para Portugal não há impacto nenhum. Podem estar descansados. Está aqui uma outra pergunta, que é qual é o peso do vinho biológico português no estrangeiro e qual o vosso interesse nessa área? Deixe-me eu explicar. Isso é uma pergunta muito interessante, cada vez mais atual, e eu gostava só de fazer aqui uma pequena repescagem do que é o vinho biológico, porque, como disse, faço parte do Comitê de Peritos de Enologia em Bruxelas, e isso foi falado muita vez, e o vinho biológico teve um grande avanço no ano 2000, 2001, 2002. Eu lembro-me quando a grande feira do mundo era a Vinexpo, que havia um pavilhão só para vinhos biológicos, e depois teve um enorme retrocesso, chegou praticamente a quase a desaparecer, e agora, nos últimos 6, 7 anos, tornou a aparecer. O que é que se passa? Qual é a diferença de um vinho biológico para um vinho comum? Eu vou dizer uma coisa que até parece às vezes um bocado ridículo. Grande parte dos vinhos que nós fazemos são teoricamente vinhos biológicos. Porque o problema do vinho biológico é que ele tem de ser feito de uvas com cultura biológica. Isso é outro assunto. Porque há vinhos biodinâmicos, há uma grande
continua a haver uma grande atrapalhada, os vinhos de cultura, proteção integrada. O vinho biológico tem que ser produzido de uvas de agricultura biológica e isso é que é o problema. E esses vinhos, há muito poucos vinhos, é um mercado difícil, é um mercado que tem muito a ver com digamos, com a origem. E eu vou pôr um facto. No centro de Espanha, tem zonas tão secas ou tão áridas, ou em certas zonas da Austrália, ou mesmo nós, no Douro Superior, ou na zona do Baixo Alentejo, consegue-se fazer uvas sem nada. Portanto, será um vinho biológico. Agora, quando nós queremos fazer uvas biológicas no Dão, ou aqui em Setúbal, que temos vinhas por todo o lado, com vizinhos a fazerem culturas e com a agricultura intensiva, é impossível. Resumidamente, o vinho biológico é uma tendência grande de futuro, como é a agricultura biológica, e aqui apanho um ponto que é a agricultura que fazemos hoje em dia, mesmo os produtos que usamos, é comparada com a agricultura de 20 anos, é uma agricultura biológica, porque hoje em dia os produtos químicos são muito menos intensos, são muito menos usados, os sulfurosos, as práticas de energia são muito mais leves, ou seja, aí já é um produto muito biológico, mas se for para fazer uvas biológicas, para mim, acho que é um mercado com futuro, mas depende muito da localização. Ou seja, nós quisermos fazer um vinho biológico nos verdes, é muito complexo e muito complicado. E já agora, a propósito, os vinhos naturais, digamos agora esta nova moda dos vinhos naturais, essa recuperação, o que é que quem dera pensa sobre isso? Ouça, eu olho para isso como tudo técnicas de venda, ou seja, o que nós fazemos aqui é passar cada vez mais o produto, ser mais original, ser mais pertencente à terra. Um vinho natural é isto, ou seja, digamos, eu quando entrei na enologia em 98, 95, 94, quando comecei a trabalhar, os vinhos eram praticamente produtos naturais. E depois veio a enologia moderna, frios, leveduras selecionadas, nutrientes, tanino, e o vinho ficou um produto tecnológico. E nós agora estamos em 2020 e agora temos que voltar atrás e fazer o vinho à moda antiga, que é o vinho natural. Isto são tão técnicas comerciais, ou seja, não deixa de ser um produto bem vendido. É lógico que se calhar tem mais sabor à terra, porque nós estamos a fazer vinhos, aqui por exemplo na Irlanda ou noutros acho que eu faço, com leveduras selecionadas em Bordeaux ou selecionadas em Melbourne, na Austrália, e que se calhar podemos fazer com as nossas, concordo. Eu acho que existe tudo para todos, tem que ser bem comunicado e bem explicado para as pessoas, quando chegarem à prateleira ou ao restaurante, saberem o que é que estão a comprar. Isso é que é fundamental. Ok. Aqui, parece-me agora aqui uma outra pergunta, que é o que pensam vocês sobre o futuro dos vinhos verdes tintos e o que é que sentem no mercado lá fora sobre os vinhos verdes tintos? Lá você, Já não sei se vou completar, pelo menos. Você falou bem, eu devido o meu conhecimento de vinho verde, ouça, eu ando com o Casimiro Alves, andamos há 20 anos ou mais, os dois no mundo inteiro a vender vinho. E o Casimiro, ao princípio, havia o vinho tinto depois desapareceu, agora está a reaparecer. Ou seja, eu acho que o vinho verde tinto é um produto que pode ter algum mercado, mas nunca será um mercado como o vinho verde branco. E você falou há bocado do Brasil, eu vou recordar que é um país que nós muito abrimos, muito, o Casimiro e o Castro, que é a Rússia. A Rússia, neste momento, de certeza, quer ser dos maiores mercados para vinho verde. E a Rússia, ao princípio, não via, nem sabia o que era vinho verde. Isto foi um trabalho feito muito para ver culpa para as pessoas que lá estão. Hoje em dia é um grande mercado. E é mercado de vinho verde porquê? Porque é um vinho fresco, é um vinho jovem, é um vinho frutado. E é isto que o mercado procura. Quando nós aumentamos a complexidade de um vinho tinto, com mais tanino, com mais amargura, com mais estrutura, não é isso que as pessoas procuram. Ou seja, vai haver um mercado de vinho verde tinto, vai haver um mercado para sabedores, para apreciadores, mas nunca passará de um mercado de 5% ou 10% no máximo do que é o vinho verde, na minha opinião. Mas os rosados, que é um mercado que está em crescimento, aí sim, precisa de tintos, precisa de castas tintas, não é? Claro. Aí sim, o mercado rosado sim, é um mercado que pode ter um crescimento e na minha opinião pode ser maior do que um vinho verde tinto. O mercado de rosados tintos é um mercado, aliás,
com muita procura, cada vez mais. É um projeto que nós lá na Molina temos que começar a pensar em fazer, mas nós, como sabem, este ano não havia uvas tintas no vinho verde, desapareceram. O rosado é em todo, eu acho que são todas as regiões que estão a crescer nos vinhos rosados. Uhum. O vinho verde deve ficar Fica muito bom. bem. Muito bom. Agora, o vinho, agora ainda aqui voltando ao vinho tinto, que eu mal o conheço também, o vinho verde tinto, tenho, mas pronto, as pessoas vão-nos falando, é de facto um nicho de mercado para grandes apreciadores daquele vinho. Vai haver, eu acho que vai haver. Porque há pessoas a perguntar se temos e até têm dificuldade em encontrar, mas não vai deixar de ser um nicho. É também o que eu sinto um bocadinho como leiga, sem os conhecimentos que o engenheiro Jaime Candera tem. Eu não manifesto... Como consumidora, eu estou aqui, esse dos vinhos verdes tintos, eu sinto mais quase como consumidora. É a curiosidade, é os apreciadores, mas não é aquilo que vai ao encontro do mercado externo. Eu não manifesto que eu sou um apreciador de vinhos verdes tintos. Você é de cima e conhece bem, não é? O nosso comum amigo Amílcar Malhó é que tem uma frase que diz que os verdes tintos, nomeadamente o vinhão, é bom para acompanhar iguarias gordas. Ele refere isso muitas vezes, porque ele gosta muito também. Portanto, há boas iguarias gordas. Exatamente. Portanto, eu como gosto de algumas iguarias gordas, o tinto vai bem, vai bem. Não, eu tenho aqui mais uma pergunta que não terá necessariamente a ver bem com a região dos vinhos verdes, mas que tem também, que é o que é que vocês acham sobre a utilização de vinhas velhas? Eu vou aqui, depois o engenheiro já me complementará se achar. Nós aqui, a nossa experiência da Casa Ermelinda Freitas, nós temos uma área, são 135 hectares de vinhas velhas. Uhum. É Castelão, algumas ainda plantadas para a minha família e que vamos mantendo para manter de facto o tradicional. São vinhos que saem muito caros, porque são vinhos que sabemos que têm muita mão de obra, não é? As vinhas, os vinhedos, e portanto, mas nós temos como uma bandeira da casta aqui da região. Eu costumo dizer que quero continuar a ser a senhora do Castelão. Dão, no caso aqui, competitivos. Com as novas tecnologias, nós temos aqui a experiência, penso que o Jaime está de acordo, também se faz bons vinhos. Aquela ideia que só as uvas muito velhas é que dão grandes vinhos, é verdade que os dão, mas nós perdemos a competitividade e também a tecnologia que há, o saber que há hoje. Eu sou das pessoas que cheguei sem saber nada, porque não sei nada de vinhos, e que acompanhei. A evolução foi tão grande, os conhecimentos da enologia e da viticultura foram tão grandes que hoje faz também bons vinhos com uvas, com vinhas novas, e podemos ser mais competitivos porque o vinho de uvas muito velhas é quase o tal nicho que também faz falta, para os apreciadores. Nós aqui, no nosso caso, podemos ter de tudo, porque é uma área grande. Agora, quem seja de facto pequeno, ou consegue muita valorização, o que nos dias de hoje é difícil, ou então é difícil, na minha opinião, manter-se só com as vinhas velhas. Não sei se isto é a opinião do Jaime, também, pronto. Isto é aquilo que nós sentimos. A nossa zona aqui é diferente, a Casa Ermelinda Freitas, porque de facto pode ter vinhos de nicho e vinhos de volume para compensar. Eu posso dizer que o vinho mais caro que tenho, que é de uma vinha com 70 anos, eu se tivesse só, que é este, o Léo Donor, eu não vivia deste vinho, embora é um vinho que eu vendo mais caro.
Mas eu quero continuá-lo a fazer. Aquela vinha é tratada como um bebê, mas fica muito caro e, sobretudo, nós sabemos a falta de mão de obra que tem havido, que foi generalizada pelo país. Esperamos que ela continue, porque se não continuar é sentido que a economia não se manteve, não é? Nós não conseguimos antecipar com uma crise destas que nunca houve, não é? E que é mundial, e portanto esperamos que a economia se mantenha e de facto nós aqui, estas vinhas velhas não era com elas que nós viveríamos ou que a casa aí no Linda Freitas teria crescido, era nesse sentido. Agora, é verdade que elas são diferenciadoras. Porque estamos a falar de vinhas velhas, aproveito para fazer duas perguntas correlacionadas. Uma delas é, agora está a chegar a nova moda das vinhas de alta densidade e segundo, uma questão que para aqui, para os vinhos verdes, ainda é nova e que para vocês aí para baixo já não é tanto, que é a questão da mecanização, da colheita, da mecanização, digamos, quase total das vinhas. O que é que... Bom, vou saber uma coisa. Primeiro, isto nós só olhamos para o setor vitícola português. Isto tem muito a ver, isto é quase uma coisa que eu uso no mundo. Se eu quero saber como é que o mercado está agora, daqui por 10 anos em Portugal, eu vou à Inglaterra e vejo. Se eu quero saber como é que está a viticultura em Portugal daqui por 20 anos, eu vou à França e vejo. Nas zonas mais evoluídas. Ou seja, isto é uma evolução natural. Ou seja, quanto mais necessidade da terra, mais intensidade vamos pôr nela. Vinhas, nós vamos a Bordeaux, temos plantadas cada hectare tem 10 mil cepas. Nós fazemos aqui 4 mil e quando nos verdes fazemos 1000 e tal, 2000. Para bem. É uma evolução natural, faz parte de estudos, recentes estudos. Há muitos estudos que dizem que uma cepa que produz 1 kg e temos 10 mil cepas para dar 10 mil kg por hectare, tem mais qualidade essa uva do que se nós tivermos 4 mil cepas a apanhar 2,5 kg. E estes estudos levam sempre em função da qualidade. É daí que vem, muitas vezes, as vinhas de alta em densidade. Quando há mecanização, nós, aqui, se não fosse a mecanização, não tínhamos hipótese. Aqui não há mão de obra. Antigamente ainda havia jovens das escolas que podiam vir animar com 15, 16, 17 anos. Agora não podem trabalhar porque é só a partir de 18. As escolas começam a 14 ou 12 de setembro. As vindimas estão em pleno. Ou seja, há N fatores. Nós aqui na Ermelinda e mesmo na região do sul, mais de 60% da uva, se não for já 70%, é apanhada mecanicamente. E digo, para quem pensa que as máquinas são um demónio, eu comecei a ver máquinas há 25 anos. Hoje, as máquinas, curiosamente este ano aqui na Ermelinda, tínhamos aqui um senhor que quis comprar 1200 kg de uva de vinha velha, com 70 anos, fazer um vinho especial. O senhor não me conhecia, não vou dizer o nome, mas pronto. E estava com ele e com a mulher dele e estava uma máquina, a começar a vender uma máquina nova que eu tinha aqui, e a máquina passa na vinha, tira as uvas, nem uma parra, não sai nada, fica igualinha, só sai as uvas. Aquilo é um trabalho impressionante. As máquinas de Vinimar evoluíram enormemente. Agora repare, apanha só as uvas, mete o reboque, em meia hora está dentro da adega e está dentro da cuba. Não é melhor isto do que estar a apanhar as uvas como antigamente, porem em tinas e demorar um dia a chegar ao depósito? Muitas vezes as pessoas não pensam nisto. A vindima mecânica, quando bem feita e quando bem executada, é um melhoramento da qualidade do vinho produzido. É lógico que ela só se aplica e só se aplicará a vinhas modernas e preparadas para a vindima mecânica. Impossível. Terá sempre que ser à mão. Não, Para a minha área das vinhas velhas, às vezes estou com dificuldade de pessoal e demoram muito tempo a fazer. Se não fossem as máquinas, era de facto. O nosso maior problema aqui é a poda, é aquela que é menos mecanizada. E nós passamos a vida a pensar, a ver se arranjam alguma máquina que vai, já há algumas, mas nós já fizemos algumas experiências, mas isto está como no início teve a de vindima, não resultam ainda. Eu lembro-me da primeira
vez que vinha e meia à máquina, parecia que as cepas se arrancavam também e achávamos que a vinha já não ia durar. Tudo vai evoluindo, tudo se vai transformando e tudo se vai adaptando. E a verdade é que a mecanização aqui, no nosso caso, é fundamental e não sei se a pouco não teremos de dizer que ela é fundamental em Portugal e se não haverá máquinas que se vão adaptando consoante as regiões e os terrenos, porque nós de facto não notamos nada em prejuízo do vinho, pelo contrário. Ainda foi o tempo que se punha as uvas nas eiras. Hoje, quando pensamos nisso, não é? Hoje não queremos sequer que as uvas sejam pisadas, vêm em caixinhas, se for de grande qualidade. Nós punhamos nas eiras para elas ainda ali apodrecerem mais um bocadinho, não é? Portanto, isto é uma evolução natural que nós havemos de ir acompanhando, a tal mudança, a tal transformação, a tal adequação e, enfim, vamos fazendo a história em tudo e também, com certeza, na vitivinicultura. A professora Isabel Valim faz aqui uma questão ligada a esta questão tecnológica. Ela pergunta o que é que vocês pensam um bocado agora do que se está a passar nas técnicas da agricultura de precisão em Portugal, nomeadamente na viticultura, e também as questões da digitalização e a digitalização de processos ligados quer à viticultura, quer à enologia. Pois, o que se está a passar na agricultura passa em toda a indústria e em todos os setores. É inevitável. Eu vou dar um exemplo que é o exemplo que eu normalmente uso quando começo a falar em agricultura de precisão ou a tecnologia de ponta aplicada à agricultura. Tem que ser. Nós temos que fazer. O agricultor é o industrial, só que é o empresário. O empresário produz um produto agrícola. Não deixa de ser um produto como outro produto qualquer que tem fatores de produção, tem custos, tem técnicas de produção e tem um resultado. E cada vez estivemos mais nisso. Eu, por exemplo, eu estudei enologia e quando vou trabalhar em 94, a enologia estava muito mais evoluída do que estava a viticultura. A viticultura tem uma evolução depois da enologia. Foi uma coisa que eu lembro-me bem de estar em reuniões a discutir com as pessoas se podiam ou não regar a vinha, porque regar a vinha era um crime, perdia-se a qualidade. O bom vinho era aquele que as cepas sofriam e produziam pouco e passavam fome e sede. É tudo ao contrário, porque assim passa o agricultor fome e sede, toda a gente passa fome e sede, porque eles produzem uvas. E as uvas é que dão vinho. O que nós temos de fazer é aplicar o conhecimento que temos para produzir o melhor produto com a melhor quantidade e com o menor custo. E isto é agricultura, é tecnologia e é know-how. É isto que temos que aprender a aplicar. E hoje em dia é claramente uma evolução. A viticultura em Portugal evoluiu enormemente. Hoje em dia há agricultores a apanharem 15 toneladas para hectare com qualidade de uva, como se apanhava com 5 toneladas há 15 ou 20 anos. Ou seja, é o triplo de produção para a mesma qualidade. Isto é que é importante, porque nós falamos também de qualidade, e qualidade é o número 1 que nós temos de fazer aqui, porque se não for o bom vinho, não vendemos e nada resulta. E isto é uma evolução. A agricultura de precisão é a mesma coisa que vou pôr nos carros, é quando a gente põe a eletrónica nos carros. É mais preciso, é menos falhas, é mais correto. Não há hipótese, vai avançar para todo o lado. É a tecnologia ao serviço também da agricultura. Eu diria que a escola tem um papel fundamental, a senhora professora, transmitir de facto aos alunos que eles têm que tirar os cursos e que nós precisamos muito deles no campo. Cada vez tem que saber mais. E já lá vai o tempo que os agrónomos tiravam os cursos e depois iam para os gabinetes, não é? E, portanto, a senhora professora tem imensa, vai ajudar imenso a que os alunos percebam. Eu acho que isto já houve uma grande evolução, que tem que estar no campo, tem que estar a acompanhar, porque cada vez precisamos mais de quem sabe. É as pragas, é as condições climatéricas, enfim, é a tal boa uva, é o conhecimento, e a escola tem que estar nessa vanguarda. Portanto, ela está num sítio que lhe dou os parabéns, porque ser professor é uma grande responsabilidade.
Nós estamos quase a chegar ao fim, mas ainda tem aqui uma questão, que é do nosso coordenador do Colégio de Engenharia Agronómica, do Divanildo, que pergunta se estão confortáveis com a comunicação e marketing ligado aos vinhos em Portugal, ou acham que alguma coisa poderia ser feito de diferente? Eu acho que eu acho que tem sido feito muita coisa. Eu disse agora e depois o engenheiro já me complementa. Eu acho que se tem feito muito, mas nada está acabado. Acho que temos que continuar a fazer cada vez mais, a comunicar cada vez mais, a levar lá fora o que temos, porque, conforme eu já referi, eu acho que neste momento nós não estamos atrás de nenhum país em termos de tecnologia, quer das vinhas, quer dos vinhos. Temos visitado adegas e vinhas e não temos visto melhor, sinceramente. Agora, o que nós precisamos é que esse produto, que é o vinho português, tenha de facto uma boa imagem lá fora, que seja vendido, que se saiba vender. E para isso, tudo o que se possa fazer é pouco. Não sei se o Jaime poderá acrescentar. Eu concordo, mas repare, o grande problema do vinho português, e isto tem-se verificado desde sempre, é a imagem do vinho português e muitas vezes é até a própria imagem do produto de Portugal. Não é o vinho, é muitos produtos. E isto tem sido sempre um problema, mas digamos que como eu apresentei na minha apresentação, reparem, nós temos uma cota de produção ou de vendas de 2,7% do vinho no mundo e só temos receita de 2,5%, ou seja, temos menos do que o preço médio, mas muito menos do que o preço médio vendido. Agora vamos entrar no mercado global. Portugal tem um vinho que é diferenciado no mundo, vinho verde. É um vinho que tem um mercado que é único, tem um único selling point, é um vinho único. Tem outro vinho, que é um vinho do mundo, o vinho do Porto, que é uma marca feita pelo mundo, mas muito feita pelos ingleses. E depois temos vinhos de mesa. O que tem crescido muito nos últimos anos é os vinhos de mesa. E aí temos crescido muito, mas muito, à conta dos concursos internacionais em prova cega. Porque se não fosse isso, a gente para jornalistas, esqueçam, é os Bordeaux, é os Toscanas, a gente para ter um 90 pontos ou 91 pontos é um milagre. É sempre assim. Agora, se calhar, muitas vezes em prova cega ganhamos concursos. E aí Portugal tem que crescer. É que a Irmandade aparece, é que aparece casas enormes em Portugal, que são grandes casas hoje e que não eram. A imagem do vinho português em marketing precisa de muito trabalho, mas precisa também de muito tempo. E não é o trabalho do vinho, a imagem de um produto não se constrói nem em 5 nem em 10 anos. Demora muito tempo. E também está muito ligado à imagem de um país, que não é dissociável. O que eu quero dizer é, os franceses vendem vinho caro, mas vendem comidas caras, vendem roupas caras, têm uma imagem de um país construída e trabalham champanhe há 100 anos, trabalham Bordeaux há 100 anos, e nós trabalhamos há 20 anos. Nós trabalhamos Porto há 100 anos e trabalhamos pouco mais que isso. E o vinho verde, que é um produto único, mas que repare que não tem um preço médio elevado. É difícil. Eu diria que deveríamos aqui nesta sequência aproveitar e que nós temos grandes jogadores de futebol portugueses. Temos grandes... É um bom produto português aos jogadores de bola, é verdade. É verdade. Temos grandes, mas temos uma coisa que se liga tanto com a comida também, o que são os grandes chefes. Temos que aproveitar estes nomes que têm ganho as estrelas Michelin, mas eu, a sério, até acho que os próprios jogadores também se podiam ajudar a divulgar Portugal. Devíamos de apanhar, enfim, todos estes sucessos que há, aproveitar tudo o que é possível para valorizar Portugal. Isto é, e aí os vinhos iriam atrás também. Eu só voltava um bocado e era uma pergunta que eu tinha há bocado a propósito da apresentação do Jaime Candera, que era existe uma questão que me causa sempre algum transtorno, entre aspas, que é a presença, os vinhos espanhóis exportam muito para Portugal e nós não vemos marcas espanholas em Portugal. Onde é que anda esse vinho? É fácil. Vão aos pacotes de vinho e dizem UE.
todo aquele vinho que diz UE é obrigatório ser de 2 países, que é a União Europeia. Normalmente é espanhol e português. Há muitos, Há as muitos. pessoas é que não O dão que por chamam os isso. bag-in-box, vocês vejam bem, aqueles que dizem não, vejam lá que diz UE. É só isso, não merece mais nada, está lá tudo. É importante para as pessoas ficarem a saber. Bom, e nós agora então estamos mesmo a terminar, mas não antes de terminar gostava que vocês nos recomendassem os vossos vinhos, aqueles vinhos que vocês acham que seriam mais interessantes para nós conhecermos. Bom, eu vou-lhe dar 3 ou 4 vinhos daqui e um vinho ou 2 do Minho que ainda vamos a começar. Ok. O que eu gostava de recomendar, se querem beber o que é o melhor castelão português, castelão é a casta portuguesa das mais antigas, era há 25 anos a casta portuguesa mais plantada, era a casta que eram 95% das vinhos na região, é uma casta que está a retomar, a reaparecer, isto tudo tem ciclos, é como a moda, e este é o melhor castelão claramente em Portugal, uma vinha com mais de 70 anos, que é o Léo D'Honor. É um vinho, para mim, é uma referência. Temos, por exemplo, o vinho aqui na região, que também é uma referência para todo o mundo, que é o vinho Moscatel de Setúbal. É a casta, é o nosso vinho mais antigo, tem tantos anos como tem o vinho verde, 113 anos, acho eu, DO 111. E nós temos o Moscatel Roxo, que foi eleito o melhor vinho da Península de Setúbal este ano. E também é um dos nossos produtos mais antigos e mais conceituados. Moscatel Roxo e Melinda Freitas. O Syrah, eu gosto do famoso Syrah, ganhou o Grande Vinho em 2008 e constantemente prémios. É um vinho único também. E já agora, para terminar, do Minho temos vários, mas destaco o Campos do Minho e a Quinta do Minho, porque são aqueles vinhos que nós temos mais famosos, são os vinhos da casta Loureiro, que é a casta mãe, é a casta da nossa vinha, da propriedade lá da Quinta do Minho. É lógico que são vinhos diferentes, mas são vinhos cheios de fruta, intensos e que vale a pena sempre provar. Pronto, então nós agradecemos muito a vossa participação, esperemos que a Quinta do Minho venha a ser um sucesso e que a doutora Leonor depois venha a alargar os seus domínios aqui pela região dos vinhos verdes, o seu dinamismo de certeza que irá levar a isso, nós iremos ficar gratos por isso esteja à vontade. Aqui nós que estamos aqui mais ligados à região de Viana do Castelo, pela participação do município de Viana do Castelo na organização daqui deste evento e bem como do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, esteja à vontade de vir aqui também para o Val do Lima e para o Val do Minho também fazer aquisições, porque é disso que precisamos também, como diz o Jaime, aqui as propriedades são relativamente pequenas e precisamos de as aumentar, temos isto. E há, neste momento, há propriedades que estão à venda, e é uma dinâmica nova que não existia há algum tempo. E por isso fica esse convite. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, muito obrigado pela vossa partilha de conhecimento e até uma outra oportunidade. Penso que o Fernando Fonseca ainda quererá fechar. Vou fechar. Portanto, agradecer a todos que estiveram na organização deste evento. Portanto, os colegas, já na abertura já falei sobre os colegas que estiveram na linha da frente, não referi em Geraldo Brás, faço aqui a meia culpa. Foi muito importante também a participação pelo Colégio de Agronomia, assim como o coordenador, o Eugênio Ivanildo. Depois agradecer aos participantes também o facto de se terem inscrito e de terem também contribuído para o enriquecimento do debate. E finalmente os seus oradores, com as suas brilhantes intervenções, deram-nos um panorama sobre como é que está a questão do comércio do vinho e, pelos vistos, a questão da pandemia, embora tivesse afetou todos os setores, mas a questão do vinho parece que resistiu aqui aos embates que todo o outro setor das economias tem tido
e como tal estão de parabéns todos os seus produtores e todos aqueles que estão no comércio, porque realmente fazem valer a economia do país, lançam o nome de Portugal no mundo e isto é benéfico para todos. Nós aqui na região dos vinhos verdes temos feito e temos dado todo o nosso contributo da delegação, as câmaras municipais, o Colégio de Agronomia e todos os institutos que também estão associados, também ligados à investigação, os institutos politécnicos e a Comissão de Viticultura também tem tido aqui um apoio importante. E é nesta senda que nós vamos continuar e vamos ver se para o ano a pandemia nos permite ter aqui um aligeirar destes constrangimentos, mas que, pelos vistos, o webinar também conseguimos ultrapassar e conseguimos levar a mensagem. Muito obrigado a todos. Esperemos que os vinhos verdes inicialmente estavam aqui com umas nuvens sombrias, mas agora, depois de ter ouvido os seus oradores, acho que estamos todos com perspectivas de futuro, com boas perspectivas de futuro. E é assim que nós devemos trabalhar e é com este espírito de irmos para a frente que nós devemos estar na vida e só assim é que levamos as coisas para a frente. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Muito obrigada. Boa noite, bom fim de semana. Obrigada.